Amados irmãos, muito boa noite a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Mais uma noite, mais uma devocional juntos, com a graça do nosso bom Deus. Quero cumprimentar todos, desejando que o Senhor Deus nos dê uma noite de paz, um tempo abençoado e que a palavra do Senhor possa trazer edificação às nossas vidas. Vamos orar então nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração nesse momento. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. Tu és um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que interage, um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida de forma especial. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor os pedidos do teu servo Tomé. Colocamos, ó Deus, a vida da Eunice, a vida do Tomé, o Mércio, a nossa irmã Lúcia, o César Segantini. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa atender a cada uma dessas orações, ó Deus, a cada um desses pedidos, ó Pai. Clamamos, ó Pai, que o Senhor possa cuidar do teu povo, atendendo às suas necessidades. Oramos também, ó Deus, pela vida do José Carlos, irmão do nosso irmão João Pavão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor o abençoe, que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Esperamos no Senhor este milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor pode tirá-lo deste leito de enfermidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os médicos, dê sabedoria a cada um deles, ó Pai, para que sejam instrumentos do Senhor para a restauração do José Carlos. Oramos, ó Deus, pela família do Carlos. A nossa irmã Rosalina apresenta diante do Senhor este lar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, desta família, sustentando ali a cada um conforme a necessidade. Oramos, ó Deus, pela vida da Rosiane. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor a sua vida profissional. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abrir a porta de um emprego para ela, sustentando, ó Deus, também a tua filha, a tua serva, conforme a tua vontade. Colocamos, ó Deus, também diante do Senhor a vida do Valdir e de toda a sua família. Pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor para os seus filhos, para a sua esposa, que o Senhor, ó Deus, possa estar cuidando de cada um deles. Colocamos, ó Deus, também diante do Senhor a vida do Rosiel, da Viviane. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esta família, dando a eles paciência, equilíbrio emocional, perseverança na fé. Protege, ó Deus, esse lar. Cuida, Senhor, dos teus filhos, ó Deus, também suprindo todas as suas necessidades. Oramos, ó Deus, pelo pastor Lencina, pela sua esposa, pelo pastor Moisés e pela família. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los, curando, ó Deus, tirando, ó Deus, toda a enfermidade. Nós buscamos ao Senhor porque sabemos que Tu és o médico dos médicos. Pai, oramos, ó Deus, pela vida do Luquinhas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha curar ele desta alergia, de todo o mal que ele tem sentido. Peço, ó Deus, que o Senhor abençoe o Lucas, ó Deus, tirando dele, ó Pai, toda esta enfermidade. Também abençoe os teus servos Arsênio, a Geisa, dando paz, que eles descansem no Senhor, sabendo que o Senhor está à frente de todas as coisas. Oramos, ó Deus, pela família do André Pacheco, que o Senhor venha confortar os corações, ó Deus, sustentá-los. É com tristeza, ó Pai, que pedimos, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre o coração deles, ó Pai, o teu bálsamo, o teu refrigério, ó Deus. Eles hoje sofrem, ó Deus, com a dor do luto, com a dor da perda, mas sabemos que Tu pode consolar o coração de cada um deles, ó Deus. Oramos também, ó Deus, pela vida da Jaqueline, que vai passar por uma cirurgia. Peço a bênção do Senhor também para os seus filhos e netos, que o Senhor possa, ó Deus, suprir a necessidade de cada um deles. E agradecemos ao Senhor pela vida do João e da Cleuzeni, que amanhã, se o Senhor assim permitir, haverão de completar 20 anos de vida conjugal. Que o Senhor continue a cuidar deste casal, abençoando, ó Deus, os teus filhos, fortalecendo-os na fé e cuidando também de cada um, ó Pai, dos seus filhos, ó Deus, não permitindo que eles se desviem dos teus caminhos. E agora, ó Pai, fala, Senhor, ao nosso coração por meio da Tua palavra, traz, ó Deus, direção, edificação, fortalecendo a nossa fé, Senhor. É a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero então convidá-los
para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 7, versículos 6 a 9. Provérbios capítulo 7, de 6 a 9. Ontem nós iniciamos o capítulo de número 7 e hoje nós queremos continuar a exposição desse capítulo tão maravilhoso das Escrituras. Para quem está acompanhando pela primeira vez a nossa devocional, nós temos todas as noites feito exposição do livro de Provérbios. Separamos de 3 a 5 versículos para meditar toda noite, procurando extrair princípios de sabedoria para a nossa vida. O livro de Provérbios foi escrito com esse propósito, justamente de oferecer sabedoria, conhecimento ao povo de Deus. Provérbios capítulo 7, versículos de 6 a 9. A palavra do Senhor assim nos diz: Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje sobre algo que eu julgo ser extremamente importante. Como nós podemos identificar atitudes pecaminosas em nossas vidas? Como nós podemos diagnosticar o pecado? O tema da nossa mensagem dessa noite é diagnosticando o pecado. À luz do texto que nós acabamos de ler, nós podemos encontrar aqui, meus amados irmãos, algumas atitudes nossas que identificam que as coisas não estão bem, que provavelmente nós estamos nos afastando do Senhor, que provavelmente estejamos vivendo em pecado. O primeiro sinal que eu chamo a sua atenção nessa noite, que nos aponta no sentido de mostrar que as coisas não estão bem, é a nossa inquietação, é a agitação. Vejam vocês o versículo de número 8 que diz o seguinte: que ia e vinha pela rua junto à esquina. O versículo 6 começa mostrando que o autor sagrado ele estava observando o dia a dia das pessoas. Ele estava observando como as pessoas viviam, quais eram as suas atitudes, seu procedimento e o seu comportamento. Versículo 6 diz: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu. E algo que chamou a atenção do autor sagrado foi justamente a inquietação, a agitação de um jovem que ele viu que ia de um lado para o outro, de um lado para o outro. Esse jovem, conforme a narrativa, estava prestes a cometer um pecado. Esse jovem estava prestes a cair nas garras da mulher adúltera. Mas antes, porém, o que nos chama a atenção é a sua atitude de inquietação, o seu estado de agitação. Como anda o seu coração? Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante dessa crise que tem nos assolado, diante das dificuldades que nos deparamos a cada dia, como anda o seu coração? A agitação, a inquietação pode ser um sinal de falta de fé, de incredulidade, de insegurança. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Nós precisamos, mesmo diante dos problemas, das adversidades, das ondas fortes que nos assolam a cada dia, na tempestade da nossa existência, confiarmos em Deus, descansarmos no Senhor. A inquietação, a agitação, pode ser, meus amados irmãos, um sinal de que o nosso coração caminha pela estrada da incredulidade, pela estrada do pecado. O segundo sintoma que eu chamo aqui a sua atenção é justamente o andar em más companhias. Chamo a sua atenção para o versículo de número 8, que diz o seguinte: à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Com quem esse jovem andava? Com uma mulher de má índole, com uma mulher de péssima reputação.
Ele ia junto com ela para o caminho da sua casa. Provavelmente, esse jovem aqui estava prestes, como eu já disse, a cair no pecado. Mas tudo começou, como vimos anteriormente, pela agitação, pela inquietação e depois pelo convívio, por andar com as más companhias. Vamos parar para refletir um pouquinho? Com quem você tem andado? Quem são os seus companheiros? Quem são os seus amigos? Uma amizade que vale a pena é aquela que nos aproxima mais de Deus. Uma amizade que vale a pena é aquela que traz edificação para a nossa vida, que nos conduz ao crescimento, que acrescenta algo bom ao nosso coração. Qualquer pessoa que nos afaste de Deus ou que nos leve a caminhos tortuosos, que venham a corromper os bons costumes, essa pessoa não é digna da nossa companhia, não valem a nossa amizade. Pense bem com quem você tem andado. Eu gosto muito de refletir no Salmo de número 26, Salmo de Davi, versículo 4, quando o salmista diz o seguinte: não me tenho assentado com homens vãos, nem conservo com os homens dissimulados. Olha só que interessante o compromisso que Davi fez consigo mesmo, diante de Deus, é claro. Não andar com homens vãos e nem ter a companhia de homens fingidos, dissimulados. Seja criterioso na seleção dos teus amigos. Ande com quem vale a pena. Não se ajunte com pessoas que têm lábios impuros, com quem tem uma linguagem obscena e fútil. Ande com pessoas que te ajudem a se aproximar mais de Deus, a andar mais próximo do Senhor. Tenha a amizade de pessoas que venham agregar valor ao seu coração. O terceiro sinal de que as coisas não estão bem, ou o terceiro sintoma de uma vida que está caminhando para o pecado, é fazer algo fora do horário comum. Fazer algo fora do horário comum. Eu fundamento essa minha tese à luz do versículo 9. Veja, à tarde, no dia, no crepúsculo, na escuridão da noite. Esse jovem personagem do texto que nós estamos meditando andava de um lado para outro em companhia de uma mulher de má índole, e ele o fazia à noite, no crepúsculo do dia. Ou seja, fora do seu horário de rotina, fora do seu horário comum. A rotina, muitas vezes a gente reclama dela, mas a rotina nos ajuda a manter o equilíbrio, a rotina nos guarda de muitos erros, nos protege de muitas falhas. Quando a gente quebra a rotina, quando a gente muda os nossos horários, isso pode ser um sinal de que a gente está fazendo coisas erradas. Pense bem, como anda a sua vida, quais são os teus hábitos, por onde você tem passado, por onde você tem caminhado. Você tem usado de desculpas para sair de casa em horários pouco convencionais? Você tem enganado o seu cônjuge, seu filho, seu pai, a sua mãe, com mentiras esfarrapadas, dizendo que você vai ali, mas na verdade você está indo em outro lugar? A mudança de hábitos, a mudança de conduta, de postura, pode ser um indício sério de que a nossa vida não está no trilho certo, não está no caminho do Senhor. Pense bem isso. Esse jovem personagem da nossa narrativa de hoje, ele provavelmente mudou o seu caminho, sua trajetória, justamente para se juntar a essa mulher adúltera, a essa mulher pervertida e má. O quarto e último indicativo, sintoma de que podemos estar caminhando para o pecado é fazer as coisas escondidas de outras pessoas. Olha o que diz o texto, que diz na escuridão da noite, nas trevas. Essa expressão nas trevas indica que ele estava fazendo algo oculto dos outros, escondido da família, escondido das pessoas de bem. Ele estava se unindo a essa mulher na calada da noite, no início da madrugada.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu gostaria que agora você colocasse o seu coração diante de Deus e você pensasse sobre isso. Você tem segredos? Você tem segredos com a sua esposa? Você tem segredo com os seus filhos? Você tem segredo com os seus pais? Você faz algo que as pessoas não podem saber? Quantos jovens, infelizmente, na calada madrugada, se levantam para acessarem os seus computadores ou celulares, para se perderem na pornografia? Quantas mulheres também mentem para os seus maridos, dizendo que estão indo a um lugar, mas na verdade estão marcando encontros às escondidas. O crente, ele vive na luz. A vida do cristão tem que ser um livro aberto. Nós não podemos ter vergonha dos nossos atos, nós não podemos ter vergonha das nossas atitudes. Nós tropeçamos sim, nós erramos sim, mas quando erramos, quando falhamos, nós nos desculpamos e caminhamos novamente na presença do Senhor. Nós andamos na luz. O crente tem que viver na luz. Traga à sua memória o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, a comunhão que temos com a igreja, a comunhão que temos com o Senhor, se dá justamente pelo fato de andarmos na luz. Essa ideia de que o que eu faço com a minha vida é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso, é uma mentalidade mundana, é uma mentalidade pecaminosa. A luz do cristão, ela brilha. A glória do Senhor, ela vem a refugiar em nós. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos compreender que se porventura temos feito algo escondido dos outros, temos mentido, enganado, saindo da calada da noite, mudando as nossas rotinas, os nossos hábitos, é porque as coisas não estão indo bem. E eu termino a nossa devocional dessa noite com a seguinte reflexão, que nos leva muitas vezes à prática do pecado. O que faz com que nós venhamos a tomar atitudes infelizes como essa. Está aqui, o versículo de número 7 diz: vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Lembra que nessa narrativa a gente tem um jovem, um personagem, que se deixa levar pelo pecado, que anda às escuras, que mudou a sua rotina, que se perdeu pelo caminho da mulher adúltera. Pois é. O que fez com que ele tomasse essa atitude? O que levou esse jovem personagem da nossa narrativa de hoje a se perder? A falta de bom senso, a falta de juízo. O pecado é o indicativo da nossa falta de juízo, da falta de discernimento. Quando um crente se entrega ao pecado, quando um crente persiste no erro, prossegue na falha, é porque de fato está lhe faltando bom senso e juízo. Ore ao Senhor nessa noite. Peça ao Senhor Deus que lhe dê entendimento da verdade, que te ajude a sair do erro. Peça ao Senhor que te ajude a caminhar novamente na luz, a voltar ao caminho da santidade. Que Deus abençoe. Que Deus nos livre do mal. Que o Senhor nos guarde a cada dia na sua presença. Amém? Vamos orar? A Priscila anotou aqui que a Elisandra pede a restauração da sua família. Vamos orar então pela restauração da família da Elisandra. Oremos. Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela Tua palavra dessa noite. Não permita, Senhor, que os nossos pés vacilem, não permita, Senhor, que nós nos afastemos do Senhor, não permita, ó Deus, que nós caiamos no pecado. Mas ajuda-nos, ó Deus, a caminhar em santidade, em retidão, ajuda-nos, ó Deus, a viver conforme a Tua palavra. Apresentamos, ó Deus, diante do Senhor o lar da Elisandra. Restaura, Senhor, essa família. Nós não sabemos qual é a necessidade desse lar, mas o Senhor sabe. Entra com providência e com poder nessa casa, Pai. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas forças.
Conserva, Senhor, firme a nossa fé. Não permita, Senhor, que em nenhum momento, ó Deus, venhamos a nos enfraquecer em nossa jornada, Senhor. Abençoe nossa cidade. Oramos mais uma vez pela nossa prefeita, toda a sua equipe, pedindo que o Senhor dê discernimento, orientação, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a superar esses tempos tão difíceis que temos passado, Senhor. Há tanta indecisão hoje do quadro político, ó Pai, há tantas dúvidas. Ajuda, Senhor, a haver harmonia entre os poderes, a haver paz, ó Deus, entre as autoridades, para que nós tenhamos uma vida, ó Deus, tranquila, uma vida em paz, ó Deus. Rogamos, ó Deus, pela cura, ó Deus, desta enfermidade. Como nosso irmão José Luiz pediu, oramos pelo mundo inteiro, pedindo, ó Deus, que o Senhor guarde todas as nações, todos os povos, Senhor. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça, ó Deus, e traz a cura desta enfermidade, Pai, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, a minha gratidão especial a todos vocês que acompanharam a nossa devocional dessa noite. Forte abraço, bom descanso a todos e até amanhã, se Deus assim permitir.